Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo do capítulo 35, síntese do encontro passado. O capítulo 34 narra a dramática situação do estupro de Dina e, consequentemente, a vingança dos seus irmãos, Simeão e Levi, a chacina, o banho de sangue. Depois o Senhor Deus pede a Jacó que saia dali e se dirija a Betel. Ali ele levante um altar. Betel, nós já sabemos, foi uma parada de Jacó quando ele fugiu do seu irmão Esaú em direção a Padã Arã. Fica a poucos quilômetros de Jerusalém. Lá ele teve a visão, o sonho, a escada, os anjos subindo e descendo, não é? A escada de Jacó. E agora ele parte de Siquém, atual, a Sicar do tempo de Jesus, Nábulos atual, e desce e sobe para Betel. E chegando lá, o Senhor lhe aparece novamente e o abençoa, renova a sua promessa de dar uma descendência para ele, ordena que ele seja fecundo, que se multiplique, etc. A promessa da terra aparece precisamente no versículo 12. Depois Deus se retira de junto dele, ele eleva ali uma estela sobre a qual faz uma libação, derrama óleo e dá àquele lugar o nome de Betel. Na verdade, o nome Betel já aparecera. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 28, versículos de 17 a 19, deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Bem, alguns estudiosos até chegaram, diante dessa comparação, dessas duas aparições e desses dois eventos, de dizer que era um texto duplicado, mas há aqueles que discordam, e se trata de um texto que relata um segundo acontecimento na cidade de Betel. E foi assim que nós terminamos o encontro passado. Vamos agora dar continuidade, versículo 16. E partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Éfrata, Raquel deu à luz e o seu parto foi penoso. Bem, é muito importante que vocês se lembrem que Raquel dá à luz, o que quer dizer que ela concebeu provavelmente em Padã Arã. Provavelmente ela saiu de lá grávida. A não ser que se hipotize a ideia de que, permanecendo em Siquém ou Sicar, não é? Durante um certo tempo, a gravidez tenha ocorrido lá. O que é mais plausível? O que é mais plausível, já que o capítulo 34 narra o episódio de Dina. E Dina é estuprada algum tempo depois que Jacó chega com sua família lá em Siquém. Então, essa é a hipótese muito mais provável. Ou seja, que ela engravidou já na Terra Santa, no que outrora se chamava Canaã. A palavra Éfrata significa frutificação. É a atual Belém. Éfrata, Belém. Belém de Éfrata. Aliás, nós vamos ver agora, no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 1, uma das profecias mais famosas acerca do Messias. E tu, Belém de Éfrata, de modo algum és a menor dentre as cidades de Judá de Israel. Vamos lá, Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Vejam que o profeta identifica de tal forma Éfrata com Belém, que chama Éfrata Belém, ou Belém Éfrata. Já outros hipotizam, Belém é uma cidade de uma pequena regiãozinha chamada Éfrata. Éfrata seria a região, uma micro-região, e Belém estaria situada ali. Lembremos que Belém hoje está a 10, 15 quilômetros no máximo de Jerusalém. É colada com Jerusalém. Então, vamos lá, todos juntos, essa é célebre Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Mas tu, Belém Éfrata,
tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Então, Belém de Éfrata, quando estavam a pouca distância de Éfrata. Então, vamos somente lembrar o longo itinerário desse homem que está provavelmente há 40 anos afastado de Hebrom, afastado do seu velho pai, que muito provavelmente quando ele roubou a primogenitura, quando ele enganou o pai estava cego, bastante doente, o que provavelmente indica que ele estava na iminência da morte, mas escapou, e ainda aguentou 40 anos. O filho ainda vai vê-lo, e pouco tempo depois ele vai morrer, e os dois filhos, Esaú e Jacó, vão enterrá-lo. Então ele está voltando, já está pertinho de Hebrom, que é a cidade onde o Mambré, ou Hebrom atual, está ali a 60 quilômetros da casa do pai dele. Belém, Jerusalém, mais ou menos distância de 50 a 60 quilômetros de Hebrom. Muito bem, Raquel dá à luz e o seu parto foi penoso, foi sofrido. Ela vai acabar morrendo. Os próximos versículos vão mostrar isso. Próximo versículo. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe: não temas, porque ainda terás este filho. Na verdade, vejam, ainda terás este filho. O nascimento de Benjamim, que vai ser a criança que vai nascer agora, ela queria colocar um nome, mas o pai vai mudar o nome do menino de Benoni para Benjamim, o nome dele já foi pronunciado no próprio nome do primeiro filho de Raquel. Quem foi o primeiro filho de Raquel? José. E vocês sabem o que significa a palavra José? Adição, ou seja, o Senhor me conceda mais um outro. Vamos dar uma olhada em Gênesis 30, de 22 a 24. Ela tem o menino, e certamente se recordando da sua irmã, que já teve 6, e da escrava dela, que já teve 2, e da sua escrava, que já teve 2, e ela só teve 1, ela profetiza, está tão feliz com o nascimento de José, que coloca o nome do menino de José, que significa adição, ou seja, o Senhor me conceda outro. Gênesis 30, de 22 a 24, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus disse: ela tirou o meu opróbrio, ou seja, a minha vergonha, e chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Ou seja, o Senhor me acrescente outro filho. É a etimologia de José. Versículo 18: e estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho Benoni. O seu pai, porém, chamou Benjamim. Aqui, certamente, ela chamou o filho de Benoni antes de morrer. Uma defunta não vai dizer: olha, eu morri, agora o nome da criança vai ser exatamente o contrário. Ela pretendia que o menino se chamasse Benoni. Muito bem, o que temos a dizer desse versículo? Benoni significa filho da minha tristeza. Convenhamos que é um nome um pouco lúgubre, um nome um pouco, a recordação não é lá muito agradável. Talvez tenha sido por isso que o pai, ou seja, o velho Jacó, já Israel, tenha decidido, provavelmente depois da morte da esposa, para não contrariá-la. O seu pai, porém, chamou Benjamim. E o que significa Benjamim? Há duas etimologias para esse nome: filho de minha mão direita, ou filho de bom augúrio, ou filho de boa sorte. Bem, os padres da igreja viram na pessoa de Benjamim, caçula, a imagem de Cristo, o servo sofredor.
Por que servo sofredor? Primeiro, pela ocasião, pela circunstância do nascimento do menino. Foi uma circunstância tão sofrida, tão angustiante, que levou à morte da mãe da criança. E não existe nada mais traumático para um filho que saber: eu nasci de um parto que levou minha mãe à morte. Lucas capítulo 2, versículo 35, vamos dar uma olhada nessa profecia, digamos. É a profecia sobre o sofrimento de Nossa Senhora. Nossa Senhora, o texto não diz que o parto dela foi sofrido. Aliás, não existe, que eu saiba, nenhum testemunho de peso na história da igreja, sobretudo os padres, que tenha aventado essa possibilidade, que tenha chegado a essa suposição de que o parto de nosso Senhor Jesus Cristo foi sofrido. Na verdade, isso nem existe, porque darás à luz com dores, é uma das sentenças do Senhor Deus à mulher depois do pecado. Portanto, a dor do parto aparece como consequência do pecado, e a bem-aventurada Virgem Maria não conheceu o pecado. Muito bem, mas a dor de Nossa Senhora é profetizada aqui no versículo 35 do capítulo 2 de São Lucas. Leiamos juntos: a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Bem, uma profecia que muito citada no dia 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, o sofrimento de Nossa Senhora, que não se restringiu apenas ao momento da crucificação de Nosso Senhor. Muito provavelmente Nossa Senhora sofreu tremendamente durante toda a vida pública do Senhor, pois os evangelhos relatam as constantes artimanhas, as constantes armadilhas, as constantes articulações perversas dos opositores de Nosso Senhor para pegá-lo em contradição, para ameaçando, enfim, constrangendo Nosso Senhor, etc. Bom, eu citei Lucas 2,35 para mostrar que o nascimento do menino já tem um quê de profecia de sofrimento. Menino Jesus. Aqui citada essa profecia, ele será um sinal de contradição para Israel, e nesse sentido houve quem fizesse uma analogia entre Benjamim, o caçula, com o caçula de Nossa Senhora, que é o unigênito, que é o primogênito. Se trata de filho único, é ao mesmo tempo primogênito e é ao mesmo tempo unigênito. Então, Benjamim, o caçula, tipo de Nosso Senhor Jesus Cristo. O curioso é que esse menino, quando vai para o Egito, José é vendido como mercadoria, como escravo, e lá, depois de muito sofrimento, ele se torna o homem mais importante depois de Faraó do Império Egípcio. E o Faraó, ao homenagear os oficiais do Faraó, ao homenagear todos eles, dão mais presentes a Benjamim do que aos outros. Esse menino provavelmente adquiriu uma honra, um prestígio muito grande no Egito, entre os gentios. Vamos dar uma olhada no capítulo 45, versículo 22. Todos vocês sabem que os irmãos, quando sobrevém uma grande seca, são enviados pelo pai para comprar mantimentos no Egito. Chegando lá, vão procurar José sem saber que José é o seu irmão. Depois de muitos acontecimentos, José se dá a conhecer. Muito bem. O que interessa nesse relato do capítulo 45 é o versículo 22, versículos de 21 a 22. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo a ordem do faraó. José deu-lhes carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos mudas de roupas. A Benjamim, porém, deu 300 moedas de prata e cinco mudas de roupas. Alguém poderia dizer, mas isso é mais do que óbvio. José é irmão de Benjamim. Portanto, esses outros são todos meus irmãos. Mas não são filhos da minha mãe. Eu não vim do útero da mãe deles.
Então, provavelmente ele viu o garoto, esse é o meu queridinho, esse é irmão no sentido pleno, não é? Porque veio do meu útero. Provavelmente, o caçulinha caiu nas graças do seu irmão, que era já o primeiro ministro do faraó. Bem, versículo 18, era isso que eu tinha a dizer. Benjamim, filho de minha mão direita, filho de bom augúrio. Vamos ao versículo 19. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Reparem, no caminho de Éfrata e no versículo, algum versículo anterior, quando estava a pouca distância de Éfrata, confrontem o versículo 16 com o versículo 19. No caminho de Éfrata, hoje Belém. Não devia estar muito longe, a poucos metros talvez, a poucos quilômetros, ali nas imediações. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Esse episódio que levou a família toda a prantear Raquel, faz lembrar um outro acontecimento trágico, uma chacina que aconteceu ali, que iria acontecer ali, muito tempo depois, por ocasião do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela região passa a se chamar também Ramá. Ramá, hoje se fala no mundo muçulmano, Ramallah. Ramá, Éfrata, Belém, etc. Quem lembra qual foi o episódio que evoca, o evangelista São Mateus, evoca uma profecia do livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. A matança dos inocentes, as criancinhas de até 2 anos de idade. O massacre aconteceu ali naquelas imediações. Lembram que os magos vieram do Oriente, onde está o menino que acabou de nascer, o rei dos judeus, nós viemos adorá-lo. Herodes se apavora, consulta os sacerdotes, eles pegam a escritura, não, o Messias devia nascer em Belém, e tu, Belém de Éfrata, citam literalmente Miqueias, capítulo 5, que vimos ainda há pouco, quando os magos vão embora, avisados em sonho pelo anjo, Herodes fica possesso e manda executar as crianças naquela região. Vamos a Jeremias, capítulo 31, versículo 15, uma região que evoca sofrimento. Sofrimento no tempo de Jacó por causa da morte de Raquel. Raquel está enterrada ali, o grande amor da vida de Jacó, e também por causa desse episódio. Jeremias, capítulo 31, versículo 15, todos juntos. Reparem que Ramá passa a ser sinônimo de Raquel. Não é que Raquel reviveu. Aquela região ficou conhecida como Ramá, que já era conhecida como Ramá, antes já era conhecida como Raquel. Ou seja, Raquel, aquela região ali chora. Vamos lá ler juntos? Eis o que diz o Senhor: ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existe. Esse episódio, Raquel chora, significa aquela região chora. A leitura que os cristãos fazem do massacre dos inocentes é com esse versículo. Vamos ver? Mateus, capítulo 2, de 16 a 18, é o capítulo que relata o dramático episódio do massacre dos inocentes. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque já não existem. Então, uma citação literal. Então, tudo realmente providencialmente se identifica muita afinidade entre o episódio da morte de Raquel, pranto. Vocês imaginem o sofrimento do pai
do menino que acaba de nascer, o sofrimento do filho José, que devia ser um adolescente, um garoto, toda a família, mas também, principalmente, o pai. Ela foi o amor da vida dele. Ele sempre a amou. Nunca amou Lia, muito menos a escrava de Lia, muito menos a escrava de Raquel. Amou esta sua querida, esta sua amada. Muito bem. Versículo 19. No livro dos Juízes, capítulo 4, versículo 5, a gente tem uma pequena separação entre Ramá e Betel. Na profecia de Jeremias, Ramá e Betel são sinônimos. Aqui no livro dos Juízes, ainda havia uma separação. Sentava-se sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que julgasse suas questões, entre Ramá e Betel. No tempo dos Juízes, havia uma pequena diferença, o que reforça exatamente a ideia de que Ramá era uma pequena cidade, um pequeno povoado, e Betel era outro povoado. E depois, essa região passou a se chamar Éfrata, Belém de Éfrata, mas também a profecia de Miqueias, Belém Éfrata, pelo menos a tradução da Bíblia Ave Maria. Bom, então, Ramá, Belém, Éfrata, essas três realidades ali coladinhas com Jerusalém, são a mesma realidade. Bem, versículo 20, Jacó erigiu uma estela sobre o seu túmulo, é a estela do túmulo de Raquel, que ainda hoje existe. A estela é uma espécie de monumento, uma coluna, cuja altura variava. No livro do Levítico, capítulo 26, versículo 1, vamos dar uma... Aliás, no encontro passado, quando nós tratamos do versículo 14, lembram que o Senhor Deus determinou que Jacó saísse de Siquém e fosse para Betel e lá erigisse um altar? Ele se deslocou, chegou lá, erigiu um altar. Aliás, o que ele já tinha feito quando estava fugindo do seu irmão em direção a Arã, a Padã Arã. As estelas, com o passar do tempo, acabaram se tornando ocasião de idolatria. E por isso Deus determinou, muito tempo depois, que as estelas fossem destruídas. Porque a finalidade que o povo atualmente estava dando era uma finalidade proibida. Do mesmo jeito que Deus Todo-Poderoso, que mandou construir uma serpente de bronze, depois Deus mandou destruir. Mas como é possível que Deus mande construir uma serpente de bronze e depois mande destruir a serpente de bronze? A serpente de bronze Deus mandou construir para que o povo, olhando para ela, ficasse curado. O papel, portanto, era pedagógico. Quem olhasse para a serpente ficava curado. Mas quando a serpente passou a ter uma outra finalidade, Deus mandou destruir a serpente de bronze. Lembram disso no encontro passado? Lembram disso? Muito bem. Não é o momento de recordarmos os textos, mas eu os tenho aqui, se vocês desejarem depois. Segundo o livro dos Reis, 18, versículo 4, Deus manda destruir a serpente de bronze. Mas antes, no livro dos Números, capítulo 21, foi ele quem mandou. Quando Deus manda, é por um motivo. E quando Deus manda destruir, é por outro motivo. Deus não manda fazer nada para ser objeto de idolatria. A finalidade, portanto, exclui a idolatria. É um papel catequético. Quando o Senhor Deus manda destruir a serpente, é porque os homens, os hebreus, estavam dando uma finalidade que não era aquela querida por Deus. Ou seja, a serpente não foi feita para isso. Já que vocês estão usando para isso, eu mando destruir. Está claro? Está claro? Foi isso. Nós vimos no encontro passado, por favor. Agora nós vamos ver as estelas. Então, no versículo 16 de Gênesis 35, Jacó erige uma estela a pedido de Deus, por ordem de Deus. Porém, livro dos Juízes, livro do Levítico, capítulo 26, versículo 1, vamos ler todos juntos. Agora aqui o detalhe, atenção, queridos internautas,
Quem lê a Bíblia tirando versículos do seu contexto, cometem absurdos. Eu não desejo para quem faz isso passar uma semana na Papuda. Eu não posso desejar porque eu sou um bispo. Mas eu peço um pouco de atenção, eu peço um pouco de cuidado. Não vamos tirar o texto do contexto. Texto sem contexto é pretexto. Pretexto para atacar a religião dos outros. E isso não fica bem se você não conhece bem a Escritura no seu universo, no seu contexto. Deus manda fazer estela, Deus manda fazer estátuas, Deus manda fazer serpente de bronze. Já vimos isto. Agora, o mesmo Deus vai mandar destruir as estátuas, vai mandar destruir as estelas e vai destruir a serpente de bronze. Mas que Deus complicado. Não tem complicado nada, complicado é você que não entende a Bíblia. Não, Deus que volta atrás. Deus não volta atrás de coisa nenhuma. Deus mandou fazer a coisa com uma finalidade. Quando os homens dão outra finalidade, Deus manda destruir. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, e não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem, agora vamos para Deuteronômio 16, 22. Deuteronômio 16, 22, todos juntos. Não erigirás estelas, porque o Senhor teu Deus as detesta. Vejam, Deus manda Jacó fazer estelas. Mandou quando ele erigiu uma estela em Betel, 40 anos antes, e erigiu outra estela 40 anos depois, da primeira estela. E erigiu uma estela no túmulo de Raquel. Agora, por favor, versículo 20, estela que ainda hoje existe. Bem, a estela em honra de Raquel não foi feita para rivalizar, para introduzir a idolatria em Belém. Não, foi uma homenagem, foi um monumento, não é? Que foi erigido em honra de Raquel. Aliás, quando você chega no cemitério, você tem muitas estelas, você tem túmulos, o corpo está ali embaixo, mas acima da terra, você erige alguma coisa para lembrar que ali estão enterrados os restos mortais do seu ente querido. Então, a prática é, quem hoje vai a Israel, você tem um cemitério judeu, um cemitério judaico, ali nas proximidades do Jardim das Oliveiras, etc. Então, todas são estelas, ou seja, abaixo da terra estão os restos mortais, e acima tem esses monumentos, essas edificações pequenininhas, é verdade, e ali tem as informações, nasceu no dia tal, morreu no dia tal, etc. Isso é tão antigo quanto a história da humanidade. O problema é que, com o tempo, passaram os hebreus, contaminados pelo politeísmo, pela idolatria dos povos pagãos, a dar uma finalidade diferente daquela que fora concebida originariamente por Deus para aquele monumento, para aquela realidade. A propósito, como eu já citei, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Mas vejam, o próprio texto, se você olha bem, no próprio texto você tem a explicação para o fato da ereção ou da destruição, da edificação ou da demolição. Vamos ler com atenção, todos juntos, segundo Reis, livro dos Reis 18, versículo 4. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau, Aserás. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-na Naustã, ou seja, uma divindade pagã, uma divindade cananeia. Subverteram completamente o sentido daquilo. Essa não foi a finalidade. Deus não mandou erigir a serpente de bronze no capítulo 21 do livro do Gênesis com essa finalidade. Versículo 21. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal-Eder. Perceberam a mudança? A mudança de nome. Aqui parece que estamos diante de uma outra fonte.
Lembram da teoria das fontes? 4 fontes: a javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Aqui, o velho Jacó, vejam que o nome Jacó aparece no versículo 23, mas no versículo 21 ele é chamado de Israel. Perfeitamente plausível, a luta com o anjo já aconteceu, e foi naquelas circunstâncias que Deus Todo-Poderoso trocou o nome de Jacó para Israel. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal Eder. Que significa Migdal Eder? Torre do rebanho. Esta localidade ficava entre Belém e Hebrom. Nós sabemos que a distância de Hebrom para Jerusalém, que fica colada com Belém e vice-versa, entre 55 e 60 quilômetros. Então foi em algum lugar entre Hebrom e Belém. Ele ainda não chegou na casa do seu velho pai, que mora em Hebrom. Vamos dar uma olhada em Miqueias, capítulo 4, versículo 8, para ver essa cidade, essa localidade pequenininha, aparecendo novamente. Todos juntos. E tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, voltará a ti tua soberania de outrora, a realeza sobre a casa de Israel. Aqui está Migdal Eder. Qual é o significado dela? Torre do rebanho. Muito bem. Então ele passa a residir ali. Bem, parece que ele vai ficar ali um certo tempo, e é durante a sua estada em Migdal Eder que vai acontecer um dos episódios mais constrangedores da vida do velho Jacó. Aliás, o velho Israel, bastante idoso, diante do faraó, vai dizer uma frase impressionante: meus dias foram breves e cheios de sofrimento. Impressionante como o outrora mentiroso, embusteiro, enganador, com a ajuda da mãe, que trapaceou o irmão Esaú e usurpou dele, com culpa também de Esaú, o direito de primogenitura, o episódio das lentilhas. E depois aquela farsa, aquele teatro para enganar o cego Isaac. Ele nem imaginava quanto sofrimento estava reservado para a vida dele. E agora, no fim da vida, um incesto. O filho mais velho vai fazer sexo com a sua concubina, o que vai custar muito para o filho, mas também muito sofrimento para o pobre do pai, que vai saber e vai silenciar, porque a Bíblia não vai falar nada a respeito disso. Somente na hora da morte é que, se despedindo de todo mundo, o primeiro filho, para quem ele se dirige, nós vamos ver daqui a pouco as palavras duríssimas do velho Jacó, do velho Israel, para o filho mais velho que cometeu isso, que vamos ler agora. Foi durante sua estada nessa região que Rúben foi dormir com Bala, concubina de seu pai. Israel soube. E Israel soube. O incesto vai lhe custar a primogenitura. Gênesis 49, de 3 a 4. Vejamos as palavras do velho Israel, já moribundo. É o primeiro filho a quem ele dirige suas últimas palavras, e vai citar exatamente o incesto, com todas as letras. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder, transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Transbordante como a água, vocês sabem que a água, quando transborda, estamos aqui não num ambiente doméstico, atual, moderno, contemporâneo, odierno, mas naquela época, vocês sabem que quando uma lagoa, um lago, um açude sangra, a força da água é grande,
Isso evoca o quê? Da personalidade do homem, a impetuosidade. Então, provavelmente, quando Jacó, o velho Israel, disse transbordante como a água, ou seja, menino impetuoso, menino atrevido, menino ousado. Outra coisa curiosa, não se sabe por quê, talvez por causa dessa profecia. Na minha terra se diz que profecia de pai ou mãe que está morrendo parece que pega, pois não é que essa profecia, sabe o que vai implicar na vida desse menino? Essa tribo, a tribo de Ruben, vai diminuir enormemente e vai se reduzir a um punhado de gente. Poucas pessoas na tribo de Ruben. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 33:6. A tribo de Ruben vai entrar em decadência. Será que foi a profecia do pai? Não sabemos. É a bênção de Moisés. Moisés está morrendo, se reúne com os representantes das tribos, já bastante numerosas. Estamos aqui há muitos séculos, alguns séculos depois da morte de Jacó, dos seus irmãos, etc., que já temos as tribos todas constituídas, não é? Mais de 400 anos se passaram, e reparem o que é que Moisés vai dizer acerca da tribo de Ruben, o que dormiu com a mulher do seu pai, que Ruben viva e não morra jamais, e não seja reduzido a um punhado de homens. Lembram-se vocês que o faraó determinou que matasse todas as crianças do episódio do nascimento de Moisés, Moisés salvo das águas, a cesta de betume, etc. Os hebreus se multiplicaram tremendamente no Egito, mas parece que a tribo de Ruben não, porque a tribo de Ruben aqui é tida por Moisés como um punhado de homens. Que coisa curiosa, somente para registrar. Muito bem, versículo 23, os filhos de Jacó foram em número de 12, filhos de... antes de citarmos, nós já sabemos todos os filhos. Até então eram 12 meninos, 11 meninos e uma menina, todos esses nasceram em Padã Arã. Dina, a filha de Lia, e 11 meninos. E agora nasceu o 12º menino, portanto temos 13, 12 meninos e uma menina. Lia não contava, por isso o número 12 aqui. Vamos lá então, a leitura tem que ser uma leitura corrida, até o versículo, vejamos, até o versículo 26, exatamente. Então vamos lá. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Filhos de Lia, Ruben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, escrava de Raquel, Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escrava de Lia, Gade e Azer. Tais são os filhos nascidos a Jacó em Padã Arã. Temos aqui uma informação que precisa ser matizada. Versículo 26. Nascidos em Padã Arã, mas teve um que não nasceu em Padã Arã. Nasceu em Éfrata, nasceu em Belém, nasceu em Ramá. Quem foi? Benjamim. Talvez um breve lapso aqui de redação, mas rigorosamente falando, lembrem-se, todos eles nasceram em Padã Arã, exceto Benjamim, tá certo? Bem, outra informação aqui muito importante ainda com relação ao versículo 22, vamos a Gênesis 47, versículo 9, somente para citar uma frase de Jacó na presença de José e do faraó. José, todo feliz agora com a família no Egito, José apresenta o seu velho pai,
o seu querido pai, para o faraó. E essa frase de Jacó, Israel, Jacó, para o faraó, descreve bem quão sofrida foi a vida desse nosso amado patriarca. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe: que idade tens? Jacó respondeu-lhe: o número de anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos de minha vida. Repare que desabafo. Curtos e maus foram os anos de minha vida, e não atingiram o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. Que coisa, né? Isaac morre com 180 anos. Abraão, com 180. Abraão, com 175. E este nosso querido irmão não vai viver tanto como Isaac e não vai viver tanto como Abraão. Muito bem. Voltemos agora ainda no versículo 23, volta ao versículo 23, por favor, volta ao versículo 23. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Agora vamos ver quantos foram os filhos de Ismael. Dê uma olhada, por favor, no versículo, Gênesis 25, de 13 a 16. Justamente para recordar que o número 12 tem um grande significado para a Escritura. Eis a descendência de 12 a 16. Eis a descendência de Ismael, filho que Agar, a egípcia escrava de Sara, deu à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nebaiô, em seguida Sedá, Abdeel, Mabzã, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetu, Nafis e Sedma. Tais são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. Bem, outra informação ainda no versículo 23, volte, dona Rosinha, por favor, é que, na verdade, vamos calcular, são 12 meninos e uma menina, 13. Ocorre que o velho Jacó vai adotar mais 2 meninos como seus, Efraim e Manassés. Vamos dar uma olhada em Gênesis 48, versículos de 5 a 6, lá no Egito, os filhos de José, 48, de 5 a 6. Agora, os 2 filhos que te nasceram no Egito, é o velho Jacó falando para José. Vejam, Manassés e Efraim aparecem já no versículo 1. Então, diz Jacó, no versículo 5, agora os 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Rúben e Simeão. Ou seja, são irmãos verdadeiramente. Então, se tem todos os títulos, tem todos os direitos, tem todos os privilégios de irmãos. Muito bem. Os filhos, porém, que tiveste depois deles, são teus. É conforme o nome de seus irmãos, que eles terão parte na repartição da herança. Ou seja, ele decidiu adotar esses 2 meninos como deles. Ou seja, eles vão ter parte da herança como os outros. Os que nasceram depois não vão ter parte da herança. Muito bem. O número 12, nós já sabemos, ele é significativo. Lembra, 12 horas do dia, que é a mesma quantidade de 12 horas da noite, 12 meses do ano, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel e as 12 tribos do novo povo de Deus, Apocalipse capítulo 7, que tem uma diferençazinha. Ali não aparece quem é eliminado? Dan, por causa da sua idolatria, e no lugar dele é Efraim ou Manassés? No capítulo 7 do Apocalipse, vamos dar uma olhada. O que é que os cristãos fazem? Substituem Dan, não sei se é Efraim, Manassés, versículo 6. Versículo 6. Sai Dan e entra Manassés. Está claro? Muito bem.
Essa era a pontuação. Vamos ao versículo 26. Bom, todos esses filhos aí, nós já vimos aqui aquela árvore genealógica. Então, os filhos todos estão elencados com as respectivas mães, ou seja, Lia e Raquel, Bala e Zelfa. Versículo 27. Jacó foi para junto de seu pai Isaque em Mambré, em Kiriat Arbé, hoje Hebron, onde tinham habitado Abraão e Isaque. Muito bem, vai passar o resto dos meses ou dias do seu velho pai, ou seja, o pai está se ultimando e ele, que já estava morando ali perto, se dirige para, digamos assim, as despedidas. Somente para lembrar o seguinte: havia muito tempo que ele estava afastado de casa, desde a sua partida de Padã Arã até aí, cerca de 15 anos. De Padã Arã até Hebrom. O seu exílio, entre 30 e 40 anos, provavelmente desde quando ele fugiu para não ser morto pelo seu irmão, até o retorno. Lembram que ele, chegando lá, teve que trabalhar 7 anos para conseguir a primeira esposa, depois mais 7 anos, depois mais outro tempo de anos para cuidar do rebanho, o episódio das listas, das ovelhas, etc. Depois ele foge, depois Labão vai ao encontro dele, depois ele vem pela atual Jordânia, atravessa o rio Jordão, entra em Siquém, etc., reside lá durante um certo tempo. Depois tem o episódio do estupro da menina, depois ele vem para Betel, depois vem para as proximidades entre Hebrom e Éfrata, e só depois é que ele vai visitar o pai. Então, toda essa aventura comporta entre 30 e 40 anos. Somente em Canaã, ele está há mais de 10 anos. O curioso é que no versículo 27, não aparece Rebeca. Dê uma olhada. Rebeca, a esposa de Isaque. Ele vai para junto do seu pai Isaque em Mambré. Muito provavelmente Rebeca não é mencionada porque já tinha morrido. Talvez já tinha morrido. Aliás, o sepultamento dela, a morte dela não é citada. Só é registrado onde ela está sepultada. Curioso, não é? Vamos ver em Gênesis 49, 31. Foi aí que enterraram Abraão e Sara. Está falando aqui de Hebrom, evidentemente, a gruta de Macpela. Sua mulher. Foi aí que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. E foi aí que enterrei Lia. Então, não fala não fala da morte de Rebeca, só fala que ela foi sepultada aí. Curioso, muito curioso, né? Somente isso do versículo 27. Não tem mais alguma coisa. Kiriat Arbé, ou Kiriat Arbé, significa cidade de Arbé. Arbé era uma personagem que aparece no livro de Josué, capítulo 14, versículo 15. Tratava-se de uma grande personagem, uma grande figura, talvez um dos heróis cananeus, e por causa desses seus feitos, a cidade se chamava, antes de se chamar Hebrom, olha lá, Kiriat Arbé, hoje Hebrom. Isso quer dizer que antes de se chamar Hebrom, chamava-se Kiriat Arbé, que é a cidade de Arbé, ou de Arbé. Josué 14, 15. Hebrom chamava-se outrora Kiriat ou Kiriat Arbé. E ela explica, atenção, texto, todos juntos. Arbé foi o maior homem entre os Enassim, e a terra ficou, a partir de então, tranquila e sem guerra. Portanto, Mambré, Hebrom, Kiriat Arbé, mesma coisa. O nome muda de acordo com a época, né? Com a época. Terra de Santa Cruz, terra de Veracruz e Brasil, tá? Muito bem.
Versículo 28, estamos terminando. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Como eu disse ainda há pouco, ele viveu 5 anos a mais do que o seu pai Abraão, que viveu 175 anos. Vamos dar uma olhada em Gênesis 25, 7, a idade de Abraão quando ele morreu. Todos juntos. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos. Bem, somente para lembrar o que nós já vimos nesses 2 anos, mais de 2 anos, estudando o livro do Gênesis, que as idades diminuem com o passar dos séculos no livro do Gênesis. A explicação provável, o pecado. Então, somente para que não cometamos absurdos, há uma teologia nesse número exagerado de anos que vai diminuindo com o passar do tempo. Portanto, a diminuição do tempo, o pecado. A quantidade de anos exacerbada era uma forma de significar a abundância de bênçãos, a abundância de graças de Deus Todo-Poderoso para aquela pessoa. Lembrem-se que naquele tempo a concepção de vida eterna, de recompensa na outra vida, de prêmio eterno, não existia. Logo, Israel, a concepção dela de prêmio, de recompensa, era nessa vida. Por isso significava-se uma pessoa premiada, abençoada por Deus, recompensada por Deus. Se não havia a ideia da vida eterna, isso era simbolicamente incluído, embutido na quantidade de anos. Está claro? Lembram vocês, então, somente para recordar, de Adão a Noé, qual era a média de anos de uma pessoa? De 1000 a 900. Qual era a idade de Matusalém? 970. Então, de Adão a Noé, de 1000 a 900 anos. De Noé a Abraão, a média de 600 a 200 anos. Perceberam a mudança? A era dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, de 200 a 100 anos. E na época de Davi, 70 a 80 anos. Salmo 89, versículo 10, todos juntos. Salmo 89, versículo 10. 70 anos é o total de nossa vida. Os mais fortes chegam aos 80, a maior parte deles sofrimento e vaidade, porque o tempo passa depressa e desapareceremos. Muito bem, então, somente para situar vocês, o que a gente já viu N vezes. A questão da idade das pessoas no Antigo Testamento varia de acordo com o século ou o milênio, de acordo com as fases do Antigo Testamento. Então, é a fase mais próxima da gente e, de fato, que corresponde à idade, nossa média de vida, expectativa de vida, vamos falar assim, o Salmo 89. 70 anos é o total de nossa vida. Os mais fortes chegam aos 80. Versículo 29. E morreu. A morte reuniu-os aos seus, velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram. Então morreu feliz, malgrado o grande sofrimento que acompanhou a vida dele, né? Todo esse sofrimento terminou a vida de um patriarca de grande significado, de grande importância para nós, o segundo na linhagem a partir de Abraão. Esaú está ali perto, os irmãos que já tinham se reconciliado há vários anos se encontram de novo. Esaú está morando ali nas redondezas, a gente vai ver no capítulo seguinte, o capítulo 36, os descendentes de Esaú. É um capítulo só sobre os descendentes de Esaú. Terminamos assim o capítulo 35. Desejo a todos uma semana abençoada.